CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo seu test drive. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 29 de julho de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias. Essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. CBN Agro. E a nossa conversa de hoje vai ser com o engenheiro agrônomo Eduardo Vasconcelos e a gente vai falar sobre a cultura do cacau. Isso mesmo, tem cacau sendo plantado aqui em Alagoas. Não é só na Bahia não, tá certo? E o Eduardo vai explicar tudinho para você o que é ser um produtor de cacau. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Você vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro Maceió todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Com orientação técnica, agricultores do entorno do Canal do Sertão estão produzindo hortaliças. Governo de Alagoas anuncia a maior compra de produtos da agricultura familiar destinados à merenda escolar das escolas públicas do estado. Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERAL, quer emitir cerca de 800 títulos de terras até o final de 2023. Brasil ainda é um dos únicos países que ainda se mantém com o status de livre da influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais. Produção de grãos no Brasil deverá aumentar 24,1% nos próximos 10 anos. Ministério da Agricultura e Pecuária libera o uso de mais 30 defensivos agrícolas. E acontece de 22 a 25 de agosto aqui em Maceió, o 5º Seminário Solo e Água. Caravana da Embrapa Fert Brasil acontece em Arapiraca no dia 30 de agosto. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com o engenheiro agrônomo Eduardo Vasconcelos. E a gente vai falar sobre a cultura do cacau. Isso mesmo, cacau agora não só tem na Bahia, tá certo? Como muita gente pensa. Eduardo, bom dia, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo bem? Graças a Deus. Bem, Eduardo, história é essa de plantar cacau aqui em Alagoas? O solo alagoano é bom também para o cacau? Marcos, o cacau é uma fruta bem versátil. Ela é originária da floresta amazônica, que varia da Amazônia até o México. Introduziram lá no sul da Bahia, que tem um microclima próximo. E hoje tem até grandes empresas produtoras de algodão no oeste da Bahia que estão inovando e plantando num ambiente próximo à caatinga. É transição, é cerrado, mas tem tudo para ser viável no nosso estado. Nosso estado
pelo que eu vi de solo, o tabuleiro costeiro ele é muito parecido com o Espírito Santo. Estado muito produtivo, o terceiro estado mais produtivo de cacau no Brasil. Que tipo? E o clima? O clima para o cacau, ele na fase de crescimento ele quer um clima mais quente e depois, quando chegar o período da colheita? O cacau ele é uma planta que não suporta vento, certo? Porque a folha, em vez de o vento ao atacar a folha do cacau, ela faz cair. Então a planta vai ficar vegetando. No caso, a gente tem que fazer quebra-vento. O uso de quebra-vento no cacau. Outros entraves falta d'água, que para qualquer cultura de fruticultura intensiva não pode faltar água, e geada. Não temos geada aqui no estado. Então tem tudo para dar certo. Não nada nenhum entrave. Ele gosta de um solo ácido, um solo alcalino ou um solo neutro? É um solo ácido, um pouco mais ácido. Ele vai um pouco em torno de 5,5 a 6, ele está em pH perfeito. E as mudas? Onde conseguir essas mudas? Onde comprar? Olha, depende do tipo do produtor, né? Hoje em dia, que tivemos uma praga no final dos anos 80, chamada vassoura de bruxo. Todo mundo plantava seminal. Então, dizimou todo o cacau, basicamente, do Brasil. O seminal, ele é uma variedade chamada parazinho. É uma variedade mais rústica, que não tem tanta qualidade. Então, esse parazinho só serve hoje como porta-enxerto. Muita gente usa ainda, porque pessoas que não têm, vamos dizer, vou plantar de qualquer jeito, ou se der, deu mais extrativista. Mas as mudas hoje, elas são clonadas para alta intensidade de produção. Elas são clonadas, são materiais que têm uma tolerância, não são resistentes, têm tolerância, níveis de tolerância sobre a vassoura de bruxo. Tá? Essas mudas, elas variam. Você pode adquirir no Pará, pode adquirir no Espírito Santo, no sul da Bahia, até no oeste da Bahia você consegue com essas mudas. Você começou, né, a plantar cacau, desafio. O que foi que levou você a partir para a cultura do cacau? E quantas pessoas tem hoje plantando cacau aqui no estado? Olha, Marcos, eu trabalhei com outras fruteiras no caso, né? No caso, o meu carro-chefe o tempo todo foi goiaba. Produzia bem, graças a Deus, produzia muito bem. E qualidade excepcional, mas o comércio ele não agrada, porque é uma fruta perecível. Então todo ano a gente tem feriado. A gente tem Natal, tem Réveillon, tem Semana Santa, tem Carnaval, e antes de chegar nessa data o Ceasa já vem dizendo, vai cair o preço. E isso é injusto, porque o lucro para cair é um dia antes, para voltar vai 2 meses depois, quando já vai cair novamente. Então é uma fruta extremamente perecível, como a grande maioria, só que o cacau ele tem um porém. Quando amadurece, ele vai assim 20 dias no pé. Então passou o feriado, não importa. Os funcionários não querem, faltou hoje. Você tem prazo, você tem 20 dias para colher e aí é tranquilo. Isso daí me deu um start melhor de trabalhar. Eu já não tenho mais coragem de entrar com cultura perecível, não. Vou arriscar no cacau, que vai me dar uma tranquilidade de colheita principalmente, e barganha de preço, que já a gente comenta sobre preço. São quantos mais, além de você, tem mais quantos produtores hoje? No estado aqui que iremos, sempre tem um produtor de fundo de quintal, algo que não é muito expressivo, mas temos, no caso somos 3 entusiastas, né? Somos 3 hoje. E você começou, a tua cultura está com quantos hectares hoje? Hoje eu tenho 7. Ainda vai chegar muda agora no fim do mês. E muda no próximo mês eu vou terminar meu plantio. Comecei ano passado com 6 hectares. Esse ano plantei mais um e vou plantar mais até terminar os 10 hectares esse ano. Quanto tempo do plantio até colher o cacau para dizer assim, o dinheiro está retornando esse investimento? Minhas mudas, no caso, são clonadas, né? São clonadas, então hoje eu já tenho... Eu estou fazendo aborto das plantas lá. Elas estão... As mais velhas foram de abril do ano passado. Então, 1 ano e 3 meses eu estou abortando os frutos. Porque são mudas, são novas. E eu não quero sacrificar isso por um ego. Então, vou deixar chegar a 3 anos. Chegar a 3 anos, as fruteiras elas já vão se pagar. 3 anos elas estão empatando. 4 anos dá lucro. 5, 6 está no máximo. É uma cultura que você vai plantar. Agora vai desanimar um bocado de gente, um bocado de ouvinte. É uma cultura cara, é uma cultura no começo meio melindrosa.
ela é complicada um pouco, mas a partir do 4º ano, 5º ano, já não nasce nem planta daninha, de tanta matéria orgânica que ela joga no chão. Aí você já vai ficando tranquilo, não precisa passar defensivo, não precisa roçar. E você vai ter uma tranquilidade de colheita até uns 30, 40 anos de material clonado. Então você tem mais ou menos uma aposentadoria. Você vai ter do 4º ano por diante, 5º ano, você vai estar tranquilo. Ou seja, do início até 4 anos é só despesa e depois passa a ser lucro. Até o 3º. O 3º ele empata. Então, para quem tiver interessado, é uma cultura que vai desanimar um pouco até os 3 anos. Você pode colher com 2? Pode, mas a colheita vai ser tão pouca que não vai justificar mandar uma quantidade dessa e sacrificar a planta. É melhor você deixar ela descansar um pouco mais até o 3º ano. O 3º ela se empata. No clonado, no material clonado. Certo. E se planta quantas mudas por hectare? O espaçamento que eu estou usando, eu cheguei a 1.250. A média é 1.000. A média nacional, assim, para mecanizar é 1.000. Mas se você quiser consórcio com coqueiro, são em torno de 800 e poucas plantas por hectare. São 4 plantas para um coqueiro. Você consegue bem um consórcio e você consegue agregar valor aos dois. É mais tranquilo financeiramente para quem produz coco. E já pega a sombra e a quebrada do vento do coqueiro? A quebra do vento do coqueiro é a melhor coisa para ele. A sombra não precisa. O cacau, a gente acha que no sul da Bahia porque tem que ser dentro da mata. Não, ali é o seguinte. Você, quando vai conhecer a região do sul da Bahia, você vê que ali é uma reserva de mata atlântica, uma coisa maravilhosa. Agora não pode destruir. Então o que é que o pessoal fez? O cacau ele aguenta sombra. Não é que precisa de sombra, ele aguenta. Então o pessoal, para não degradar a mata, plantou abaixo da mata. Então ele consegue produzir onde não era para fazer. Certo? Então não teve crime ambiental nenhum. Já a gente criou esse mito que precisa da sombra e não precisa da sombra. O cacau em sombra, ele dá mais fungo, menos inseto e menos produção. Já o cacau a pleno sol, ele dá muito mais produção, um pouco mais de inseto, então tem que ser uma cultura mais intensiva. No meu caso, eu estou a pleno sol, com quebra-vento. Fiz quebra-vento lateral. Bem, para quem está ouvindo a gente agora, o Eduardo é um entusiasta do cacau, está plantando cacau aqui em Alagoas. Para quem está ouvindo a gente agora, Eduardo, que tipo o solo? É um solo plano, um solo íngreme? De repente a pessoa, olha, vou me interessar também a plantar cacau. Menciona aí os passos para o início da plantação de cacau. Quanto mais mecanizado, melhor. Porque é uma cultura que não é tão rentável por hectare. Não é tão rentável. Então, um funcionário no plano, dependendo do maquinário que você for usar, ele consegue até um funcionário tomar conta de 10 hectares. Aí tem que ter toda a mecanização um dia. Para grandes produtores, aí você consegue tranquilamente. Para montanha, um funcionário toma conta de 5 hectares. Se eu for comparar com Goiaba, era 1 para 1 na montanha. Então, futuramente, como todo mundo reclama de mão de obra, tá aí uma cultura que se adequa. Dependendo do tamanho, se o agricultor tiver uma área extensa e plana, vale muito a pena, porque você agrega a mecanização e reduz a mão de obra. Não precisa de tanta mão de obra. Depois do 3º, 4º ano, as árvores já fecharam, você está tranquilo. Adubação inicial, como é essa adubação? Adubação pesada ou adubação simples? Adubação simples, qualquer cultura, e no caso, ela, como fruteira, ela é menos intensiva. É uma adubação muito tranquila, não tem nenhum segredo. O custo de cada muda, né? Você compra onde? Onde é que se encontra essas mudas? Varia bem. O mínimo que eu vi, hoje eu acho, não tenho certeza que eu não falei com o rapaz mais da empresa, tem multinacional lá no sul da Bahia que ela vende clonada subsidiada. Então você consegue comprar uma muda abaixo do preço de produção. Por que elas fazem isso? Não sei se hoje está 4 ou 5 reais. É caro essa muda e é subsidiada. As mais baratas que eu vi em sacola, uma muda mais elaborada, ela está em torno de 6, 7 até 15 reais. Dependendo da tecnologia que você vai usar. Essas subsidiadas por quê? O cacau é uma commodity. Então não existe aquele negócio de você dizer, meu vizinho está pagando mais caro, a empresa está pagando não. Você tem um preço mínimo mundial. Hoje o cacau está na média histórica mais alta de 40 anos. Era para o preço estar muito mais alto, mas o dólar deu uma caída, então compensou mais ou menos uma coisa com outra. O que é que eles fazem? O grande produtor mundial de cacau é a Costa do Marfim, na África. Costa do Marfim e Gana. O Brasil está em 7º colocado. O Brasil não é nem autossuficiente em cacau. Então, quando você vai vender, se você vender para uma... Posso falar o nome da empresa? Pode.
Pronto. Hoje a maior do mundo é a Barrica Alibu. Ela vende mudas também e ela dá preferência. Dá preferência ao pessoal que já criou um vínculo. Então, na hora que o agricultor for vender o cacau, ela não vai na concorrência. Você já tem um contato, o preço é o mesmo. Já criou um vínculo de amizade com ela. Então, esse é o preço mais barato, são deles. Eles têm essas mudas boas. O custo, esse custo adicional, esse custo inicial, você tem ideia de quanto mais ou menos? O custo de um plantio de cacau é alto. Você precisa de irrigação, você precisa de uma média de 1.000 plantas por hectare. Dependendo, você vai gastar em mudas 5, 6, 7, 8 mil, não sei, depende da qualidade que você quer. E você tem que esperar uns 3 anos aí, com funcionário, com todo tipo de trato cultural. É caro, mas consegue reduzir o custo. Você pode fazer um plantio de mamão. Plantio de mamão você tem uma cultura que vai durar 2 anos. Quando você derrubar o mamão, o cacau já está quase pronto. Então você, com o que gastou de irrigação do mamão, você já irrigou o cacau. Com a grande maioria dos fungicidas que for tratar o mamão, acaba caindo residual no cacau. E assim por diante. Então, é um jeito de você reduzir custo. É fazer esse consórcio inicial. 100 mil mais ou menos a ideia? Dá para o início da plantação de cacau e segurar a barra até esse 3º ano? Eu acho que sim. Disso um pouco menos talvez, mas é isso. Eita, eu esqueci outra cultura, banana também. Banana é muito bom para isso. Quebra a venta inicial e gira dinheiro rápido. E pode continuar sempre banana e cacau? Pode, mas reduz a produtividade. No caso, quando você entra no cacau, no ramo, é você entrar no ramo de commodity. Você não vai querer mais aquela vendinha local. Você vai querer um negócio específico para aquilo. Eu creio que quem for entrar no cacau não vai querer a banana junto, não. Não sei que seja para quebra-vento, um outro ponto. O que é que se aproveita do cacau? O cacau, você tem o fruto, né? Que na hora de quebrar, aquela casca vai servir como um resto de adubação. Na verdade, isso daí é, abre aspas, lixo, fecha aspas. Resto, não é o que você quer produzir, mas já que produzir, você serve como um resto de adubação, produzir um composto. Você tem o mel do cacau. O mel do cacau é uma delícia. Uma delícia, quem já tomou caldo de cana sabe como é doce. O mel do cacau eu acho que ainda é mais doce. O mel vem da onde? Vem do gomo, daquela parte da polpa? Ele é por fora da polpa, não é a parte branca. Ele é um líquido mais ou menos transparente que na hora da quebra, passa ali um tempo, ela escorre. É isso aí, ele é o mel do cacau. Você tem a polpa, que é a parte branca, e você tem a semente que após fermentado vira amêndoa que produz o chocolate. Eu pensava que era só a semente que se tirava. Então tenho o mel, o que é que eu faço da polpa? A polpa faz suco. Suco muito bom, no caso. Ele eu acho que me lembra muito com a graviola, pinha. Tem um sabor parecido. Eduardo falando, né? Não é nada, cada um com o seu gosto. Mas eu acho muito bom, suco muito bom. Então, da produção eu tenho o mel, a polpa e ainda utilizo a castanha, depois de seca, para fazer o chocolate. No caso, quem vai vender a commodity, né, que é a semente, você só vai querer ela. Porque você vai fazer... Como é que funciona o processo? Você vai tirar os frutos maduros. Existem 2 tipos de coloração de cacau, o verde e o roxo. Mas os dois, quando ficam maduros, fica amarelo. Então você colhe aquele cacau amarelo, você quebra a casca, separa a casca assim que já não... Tem outros processos agronômicos, pode dar doença, então você tem trabalho com casqueiro para fazer, ou compostagem e tal. Esquece essa parte. Vai fermentar, vamos lá, você quer um cacau de qualidade, você quer ele fermentado, você quer amêndoa fermentada. A amêndoa é produzida depois que mata o embrião da semente e vira amêndoa para produção de chocolate. Tem gente que não faz isso, faz de qualquer jeito, em saco, passa 3 dias só e já seca e não vai ter essa qualidade excepcional não. Mas vamos falar da produção do cacau fino. Você tem o cacau que você quebrou, fermenta em coxo de madeira. Dos 2 primeiros dias, 48 horas, você dá o primeiro tombo para que seja homogêneo toda a fermentação. E todo dia, durante 7 dias, em torno de 7 dias, você vai monitorando a temperatura, não deixa passar ou tá um pouco mais baixo. Daí vai ter outros treinamentos sobre qualidade de cacau. Na hora que ele chegou ao 7º dia, o embrião a semente deixou de ser roxa, começou a ser marrom, cor do chocolate. E aí é secagem. Secagem existe alguns tipos vamos de mais arcaico, jogar uma lona no chão e secar no sol, diretamente. Vamos melhorando, estufa. Empresarial maior, estilo secador de café.
O cacau de todo você vai ter uma qualidade mínima, que é a commodity, e pode ter um pouco de quebra, dependendo de impureza, sujeira, choco. Tudo vai diminuindo de acordo com a qualidade inferior que você vai produzindo. Mas você tem um mínimo. Produziu ali o padrão, você tem aquele valor mínimo. A única coisa que não pode ter é fumaça. O secador não pode estar com algum problema. Ele não pode ter resto de fumaça. Pode produzir o chocolate de qualquer jeito. Só eles não conseguem retirar esse cheiro. Será que é por isso que muita gente lá no sul da Bahia, na região da Bahia, utiliza o secador normal? É o que? É um piso encimentado, joga as sementes embaixo, deixa para secar a barcaça, né? E vai chover, eles cobrem, abre o tempo eles abrem e fica esperando aquele tempo? Isso daí hoje em dia, né, com esse povo não tá querendo trabalhar, a coisa mais difícil você vai arrumar é funcionário, vai deixar um funcionário esperando chover ou fazer sol só para a pessoa abrir é meio complicado, né? Não é muito viável não. O que é que eu indicaria? Você é um mediano, faz estufa, é barato, é de plástico, né? Na verdade é estilo é coberto de plástico, uma casa de plástico. Existe empresa já pronta para isso. Eu tenho opção como produtor de cacau vender já o fruto para não ter esse trabalho de tirar, secar, de ter toda essa mão de obra? Eu não acredito que em Alagoas vai ter muito bem essa opção. É um fruto, é saborosíssimo. Você vai ter tanto volume que não vai ter quem vender. O cacau ele tem um valor agregado muito alto. Porque depois que você seca um fruto, vamos lá, para quem não entende como é o fruto do cacau, imagina um caroço de jaca seco, parecidíssimo com um caroço de jaca seco. É aquilo que você pretende. Então, para você juntar um saco de 60 quilos que as moageiras compram, você precisa de muita semente. Então, o valor agregado daquilo é alto. Vale a pena você... uma qualidade excelente do cacau. Você estoca. Até 6 meses tranquilamente. Dependendo se você usar embalagem especial, você chega até 1 ano. Mas essa é a grande vantagem. Você estocou. Criou o seu volume, pode mandar para o sul da Bahia. É muito longe, é muito caro. É caro, mas o valor agregado vai mandar 2 vezes por ano. O que é que sai caro nisso? Não sai. Imagina você ter uma fruta perecível que você vai ter que, de 2 dias em 3 dias, toda vez ter que sair da propriedade. Então, o cacau você pode tirar de 6 em 6 meses, se for o caso. Então, o ideal é juntar, der um caminhão, uma carreta, aí envia a compra é no sul da Bahia. O mais próximo O mais próximo daqui é o sul da Bahia. Eu acho que quando aparecer mais produtores e tiver um volume maior, é capaz de eles virem buscar. Mas, por enquanto, quem estiver arriscando inicialmente vai ter que levar. Eduardo, então, para a gente finalizar. Plantei, já colhi o 3º ano, empatei meu custo e o 4º ano. Qual é a preocupação que eu tenho com a minha plantação e o que é que eu tenho esse retorno de colheita? Olha, a partir do 4º ano, como eu já falei sobre mato, é a sua principal vantagem. Você já não tem. E você vai ter, exemplo, eu creio que no 4º ano aqui vai chegar em torno de 2, 3 quilos por planta. 2, 3 quilos por planta. Hoje, como eu falei, a gente está numa média histórica, né? Hoje o quilo está R$17, em torno de R$17. Eu vou falar uma qualidade aqui, eu só estou falando do preço, esse é o preço mínimo. Você conseguir fazer, eu escolhi uma variedade especial. Uma variedade mais melindrosa para produzir. Não é fácil, a poda é difícil, tem que fazer uma fermentação perfeita. Eu estou falando da excelência agora. Hoje, vamos dizer, hoje está R$17. Aí eu quero algo excelente. Eu não vou vender para commodity, para grande moageira. Eu vou vender para aquele chocolate especial de Campos do Jordão, aquele de Gramado. Compra menos, mas tem essa opção. Eu estou chutando os locais, estou dizendo local fino, né? Fino aquela... Então vamos lá, você fermentou numa qualidade boa, você usou a variedade correta, você secou decente, colheu o fruto antes na qualidade excepcional, você consegue até 2 ou 3 vezes o preço do commodity, vendendo o mesmo cacau, né? Então você tem um mínimo, essa é a qualidade, diferente de outras fruteiras que seu vizinho está produzindo aqui e você não consegue o mesmo preço vendendo no mesmo local. Ele, como se tabela por bolsa, a vantagem é essa. Quem está ouvindo a gente até está interessado, olha, o custo inicial é pesado, mas olha, pelo que o Eduardo está falando, vale a pena, depois de 4 anos é a minha aposentadoria, né? Como é que faz para manter esse contato, ter mais um conhecimento sobre a cultura do cacau, Eduardo? Eu sempre posto no meu Instagram, né? Chama Edu Vicosa, certo? Tudo junto, e eu sempre posto lá, quem tiver interessado em entrar em contato comigo, tem no meu Instagram, a gente pode conversar. Edu Vicosa. No Instagram tem todo o contato e
você explica tudo direitinho? Só ir no direct conversar comigo, a gente já alinha. Ok, Eduardo, muito obrigado por sua participação. O nosso tempo também já está chegando ao final. Muito obrigado por sua participação e qualquer coisa pode contar com a gente. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A única coisa que eu tenho a acrescentar é quem tiver interessado, tenha fé que dá certo. Porque como qualquer produtor rural, a gente já é acostumado a levar os baques da vida, né? E o cacau, para você começar a empatar com 3 anos, demora. Tem algo em paralelo e vai crescendo aos poucos. Pelo menos esperar você estar com o plantio, a coisa mais linda do mundo. E tranquilo. Tá, então, muito obrigado, Eduardo. Tudo de bom para você. Eu conversei então com o engenheiro agrônomo Eduardo Vasconcelos. A gente falou aqui sobre a cultura do cacau. Ele que plantava goiaba. O carro-chefe dele era goiaba e agora partiu para o cacau. E já está no 2º ano ou 3º ano de plantação de cacau. Tá com 1 ano e meio, mais ou menos. E olha, só vai colher o primeiro fruto 3 anos e aí depois é que vem, né, o retorno de todo o investimento a partir do 3º ano. Empata, o 4º ano é que começa a dar lucro, tá certo? Então, tá interessado, entra em contato com o engenheiro agrônomo Eduardo Vasconcelos. Qualquer coisa, não pegou aí o endereço dele, manda um WhatsApp pra gente para o 999214266 que eu passo para você o Instagram dele, tá certo? Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até as 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive, tá certo? Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet, no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo CBN Agro Maceió todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. A Embrapa e instituições parceiras estão realizando experimentos na produção de hortaliças, como alface, tomate, cenoura e melão, em municípios do estado que estão às margens do Canal do Sertão, com o objetivo de impulsionar as atividades de plantação, tornando rentável e produtiva tecnicamente e, consequentemente, proporcionar a melhoria de vida dos agricultores familiares. Essas culturas vêm se destacando por apresentarem-se mais adaptadas ao clima hostil da região. Além disso, há um estímulo à adoção de práticas de cultivo que favorecem condicionantes técnicos de construção e estruturação de solos, economia e retenção de água, uso racional de defensivos agrícolas e redução de luminosidade e temperatura, proporcionando melhor microclima para as plantas. A analista da Embrapa Hortaliças, Flávia Teixeira, que conduz o projeto Capacitação Continuada para a Produção de Hortaliças no Canal do Sertão, disse que somente com a consociação de técnicas e tecnologias sustentáveis será possível reduzir a vulnerabilidade econômica e social que se apresente no cenário produtivo, promovendo o desenvolvimento rural. Flávia acrescentou ainda que a capacitação ocorre de forma contínua, com a implementação de campos de produção de diversos municípios na extensão do Canal do Sertão. Já o pesquisador Johnny Eishi Yuri da Embrapa, semiárido e fitotecnista,
na área de olericultura, disse que alguns agricultores estão colhendo, permitindo a sua comercialização. Ele acrescentou que a qualidade das sementes que estão sendo desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças tem facilitado e muito aos agricultores, pois são plantas adaptadas, muito tolerantes às doenças, muito produtivos e de ótimo aspecto comercial. Esse experimento é cofinanciado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL, que está sendo desenvolvida pela Embrapa Hortaliças do Distrito Federal, com o apoio da Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Tabuleiro Costeiros, que fica localizada em Rio Largo, e a Embrapa Alimentos e Territórios, em Maceió. Estão participando desse estudo Embrapa Agroindústria de Alimentos no Rio de Janeiro, Embrapa Semiárido de Pernambuco, Instituto Federal de Alagoas, UIFAL, Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Alagoas, a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater Alagoas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Alagoas, Secretaria de Agricultura de Arapiraca, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Mar Vermelho. E na última quarta-feira, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. E o governador Paulo Dantas anunciou o resultado da maior compra de produtos da agricultura familiar destinados à merenda escolar das escolas públicas do estado, proporcionando a cerca de 177 mil estudantes ter uma alimentação de qualidade e muito saudável. Foram contemplados 17 itens com aquisição direta da agricultura familiar, beneficiando cerca de 22 mil pequenos agricultores que, organizados em cooperativas ou associações, estão conseguindo vender sua produção, gerando mais renda para os pequenos agricultores alagoanos. Com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foram destinados R$ 5.500.000 para a compra de produtos para a merenda escolar. O diretor do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, ITERAL, Jaime Silva, disse que o objetivo para o ano de 2023 do Instituto é emitir cerca de 800 títulos de terras. E isso vai ser possível devido a um programa firmado entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, denominado de Programa Rural Legal. Esse programa concede aos pequenos produtores que possuem área de 50 hectares os registros de posse das propriedades rurais de forma gratuita. Com o título em mãos, o agricultor familiar tem assegurado acesso a programas e políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. Por isso, técnicos do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, ITERAL, finalizaram o cadastro e o georreferenciamento no assentamento Juá 2, que fica localizado no município de Delmiro Gouveia. Esse levantamento tem possibilitado a regularização fundiária por meio da titulação de imóveis rurais dos agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social. 97 famílias do assentamento Juá 1 já foram contempladas com a regularização das terras. Assim que os técnicos do ITERAL finalizarem o cadastro e o georreferenciamento, o processo é enviado à Procuradoria-Geral do Estado, que fica encarregada de avaliar toda a documentação recebida e emitir um parecer, para em seguida emitir os títulos de terra. Agricultores familiares dos municípios de Flecheiras, Joaquim Gomes, Messias, Murici, Novo Lino, Paulo Jacinto, Pindoba, São José da Laje, São José da Tapera, São Luís do Quitunde e Pão de Açúcar também serão atendidos. O Brasil ainda é um dos únicos países que ainda se mantém com o status de livre da influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais, conforme o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA. Líder das exportações de carne de frango, responde por cerca de 35% do mercado global. Diante dos registros dos primeiros focos da doença em aves migratórias, neste ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União de 22 de maio. No entanto, para que as medidas de enfrentamento à gripe aviária sejam efetivadas, é necessário que os estados também adotem medidas semelhantes, reforçando o alerta mesmo nas localidades onde não há qualquer registro de foco de gripe aviária. Isso porque a ocorrência de um caso em ave comercial afetaria todo o país.
O Ministério está orientando para que os governos declarem o estado de emergência zoossanitária e reforcem as ações de contenção e impeçam o avanço da doença. Mesmo sem a ocorrência de casos em aves de granjas comerciais destinadas ao consumo, o Brasil já percebe os primeiros impactos comerciais. Segundo o maior destino das exportações de carne de frango brasileira, o Japão suspendeu temporariamente as compras de produtos oriundos do Espírito Santo e de Santa Catarina. Do total de 2.629.000 toneladas exportadas pelo Brasil entre janeiro e junho deste ano, o Japão foi o destino de 219.800 toneladas, número 8,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o maior exportador de frango do país, o estado de Santa Catarina foi responsável pela comercialização de 545.500 toneladas para fora do Brasil neste primeiro semestre e somente agora, após o embargo japonês, deverá declarar o estado de emergência zoossanitária. A influenza aviária é uma doença de distribuição mundial com ciclos pandêmicos ao longo dos anos e com graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas. No dia 15 de maio de 2023, foi detectada pela primeira vez em território nacional, diagnosticada em aves silvestres, o que não compromete a condição do Brasil como país livre da influenza aviária de alta patogenicidade para o comércio. CBN Agro. Com o objetivo de incentivar a agricultura familiar e contribuir para o acesso da população brasileira a uma alimentação saudável, a Conab participa de um programa que é coordenado pelos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além de estados e municípios. O diretor-presidente da Conab, Edgar Preto, disse que o Programa para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar, o PAA, é o maior e o mais importante programa de aquisição de produtos da agricultura familiar. Terão prioridade da venda ao PAA povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e família que tem pessoas com deficiência como dependentes, assegurando a justiça de gênero com a participação de no mínimo 50% de mulheres. A lei também permite ao Poder Executivo de todas as esferas do governo, tanto federal, estadual, distrital e municipal, comprar diretamente os produtos da agricultura familiar com dispensa de licitação, desde que atendidos os seguintes requisitos: preços compatíveis com aqueles vigentes no mercado em âmbito local ou regional, respeito ao valor máximo anual para aquisições em cada modalidade, válido por unidade familiar, por cooperativa ou por outras organizações formais da agricultura familiar. Os alimentos adquiridos devem ser de produção própria dos agricultores familiares e cumprir as exigências de controle de qualidade previstos na legislação. No caso de produtos agroecológicos ou orgânicos, os alimentos comprados pelo programa terão preços diferenciados dos alimentos convencionais, como forma de valorizar a alimentação saudável. Os produtos adquiridos pelo PAA serão destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, atendidas por programas de ações da rede socioassistencial, equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional e demais entidades de atendimento, acompanhadas pelos conselhos municipais e estaduais de políticas temáticas. O programa também possibilita a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações da agricultura familiar, bem como o atendimento às demandas de gêneros alimentícios e materiais propagativos. E a produção de grãos no Brasil deverá aumentar 24,1% nos próximos 10 anos, chegando perto de 390 milhões de toneladas na safra 2032-2033, um acréscimo de 75 milhões e 500 mil toneladas. Esse acréscimo corresponde a uma taxa de crescimento de 2,4% ao ano. Soja, milho de segunda safra e algodão devem continuar alavancando o crescimento da produção de grãos. A área de grãos deve expandir-se dos atuais
77.500.000 hectares para 92.300.000 hectares em 2032-2033. Os números são do estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2022-2032-2033, feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. As projeções do agronegócio mostram um enorme potencial de crescimento do setor, que deverá ocorrer principalmente com base na produtividade. Entretanto, de acordo com a pesquisa, será necessário ampliar os investimentos em pesquisa. A produção de soja 2032-2033 está projetada para 186.700.000 toneladas, acréscimo de 20,6% em relação à produção 2022-2023. A projeção de exportação de soja em grão está em 121.400.000 toneladas, com participação prevista de 60,6% nos embarques mundiais. A área de milho, segundo a safra, deve expandir-se sobre as áreas liberadas pela soja, no sistema de plantio direto. Milho e soja deverão sofrer pressão devido ao uso crescente como culturas relevantes para a produção de biocombustíveis, diesel e etanol de milho. A produção de milho está projetada para 160 milhões de toneladas para 2032-2033, uma alta de 27% em relação à produção de 2022-2023. As exportações e a demanda de milho para a produção de etanol serão duas importantes forças a estimular o cultivo. O milho adquire importância crescente como matéria-prima e como alimento. Brasil e Estados Unidos deverão liderar juntos as exportações mundiais de milho, estimadas em 69 milhões de toneladas por país. Acontece nos dias 3 e 4 de agosto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o 25º Leilão Nelore CFM. Serão colocados à disposição do mercado cerca de 500 touros Nelore. Todos os touros ofertados durante o mega leilão têm o certificado especial de identificação e produção. A pecuária CFM é um dos maiores fornecedores de touros Nelore do Brasil. O programa de melhoramento genético tem mais de 40 anos e já foram comercializados mais de 46 mil reprodutores para todo o país, com genética Nelore superior a cada safra. CBN Agro. E o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária trouxe o registro de mais 30 defensivos agrícolas que estarão disponíveis para o uso pelos agricultores. Desses, 6 são de baixo impacto, sendo 4 destinados para uso na agricultura orgânica. Entre os produtos biológicos, destaca-se a Vespinha, por se tratar do primeiro produto desse tipo registrado no Brasil para o controle de diversas espécies de moscas das frutas. O registro foi concedido automaticamente como produto fitossanitário com uso aprovado para agricultura orgânica. O produto também pode ser utilizado na fruticultura convencional. Além de ser um produto registrado com ativo novo, ele se destaca por ser recomendado para o controle da mosca da carambola. Apesar do nome, essa espécie de mosca das frutas ataca uma diversidade muito grande de frutos e é uma das pragas de maior importância econômica para o Brasil. Já em relação aos produtos químicos registrados, o destaque é para o registro de um fungicida, o mefentrifluconazole. Esse ativo tem ação de controle de um amplo espectro de patógenos nos mais variados cultivos, além de possuir ação protetora e curativa, agindo em diferentes fases de desenvolvimento do fungo. Esse ativo já possui registro em outros países como Estados Unidos e União Europeia. No decorrer deste ano, já foram registrados 151 produtos, sendo 34 classificados como de baixo impacto, o que evidencia crescente preocupação com práticas agrícolas sustentáveis. CBN Agro. E agora, vamos com as cotações da semana. Cotações da semana. Cotações desta semana publicadas no site do Sistema FAEAL. O milho, a saca de 60 quilos, R$ 120. Farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 140. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 112.
Mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. Algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 63. Sementes certificadas o quilo, R$ 20. O coco o quilo, R$ 1,70 no preço mínimo e R$ 1,90 no preço máximo. A arroba do boi gordo, R$ 255. A novilha, arroba, R$ 245. A vaca, arroba, também R$ 245. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 220. Frango vivo, o quilo, R$ 6,60. E o leite, o litro, R$ 2,40. Tá então para você o levantamento de preço realizado pelo sistema FAEAL. E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço no atacado que está sendo praticado no Ceasa em Maceió é o seguinte: ovos extras branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 225, preço máximo de R$ 230. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 215, preço máximo de R$ 220. Açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 110, preço máximo de R$ 113. Arroz beneficiado tipo 1 longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 125, preço máximo de R$ 130. Arroz beneficiado tipo 2 longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 120. Farinha de mandioca torrada fina, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 150, preço máximo de R$ 155. Farinha de mandioca torrada grossa, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 135, preço máximo de R$ 140. Feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 215, preço máximo de R$ 220. Feijão macassar, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 170, preço máximo de R$ 180. O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 70. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 350, preço máximo de R$ 400. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de 300, preço máximo também de R$ 300. Já o abacaxi pérola pequeno, o cento, preço mínimo de 200, preço máximo de R$ 250. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 130, preço máximo de R$ 140. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo também de R$ 35. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 120, preço máximo de R$ 130. Já a banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 100, preço máximo também de R$ 100. A banana maçã, o cento, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 50. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. A banana prata de segunda, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 30. O coco seco, o cento, preço mínimo de 200, preço máximo de R$ 250. Já o coco verde, o cento, preço mínimo de 130, preço máximo de R$ 150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 80, preço máximo de R$ 85. A goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 65, preço máximo de R$ 70. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. O limão Tahiti, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 30. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. Já a manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 80. A manga rosa, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 80, preço máximo de R$ 85. O mamão Havaí, o quilo, preço mínimo de R$ 3,50, preço máximo de R$ 4,50. O mamão Formosa, o quilo, R$ 2,50 o preço mínimo e R$ 3,00 o preço máximo. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo também de R$ 70. O mamão, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 3.
A melancia Red, o quilo, preço mínimo de R$ 1,50, preço máximo de R$ 2,00. A abóbora cabocla, o quilo, preço mínimo de R$ 2,00, preço máximo de R$ 2,50. A abóbora leite, o quilo, preço mínimo de R$ 1,80, preço máximo de R$ 2,25. A abobrinha, o quilo, preço mínimo de R$ 3,50, preço máximo de R$ 4,00. A macaxeira, caixa com 25 quilos, preço mínimo de R$ 55, preço máximo de R$ 60,00. Alface lisa, 12 pés, preço mínimo de 15, preço máximo de R$ 18,00. O coentro, o molho de 8 a 10 quilos, preço mínimo de 15, preço máximo de R$ 20,00. A couve-folha, o quilo, R$ 10,00 o preço mínimo e R$ 10,00 o preço máximo. A couve-flor, o quilo, R$ 8,00 o preço mínimo e R$ 10,00 o preço máximo. O chuchu, 50 unidades, R$ 35,00 o preço mínimo e R$ 40,00 o preço máximo. O inhame da costa, 15 quilos, R$ 110,00 o preço mínimo e R$ 120,00 o preço máximo. O pepino, o quilo, R$ 2,00 o preço mínimo e R$ 2,25 o preço máximo. O repolho híbrido, o quilo, R$ 2,50 o preço mínimo e R$ 2,75 o preço máximo. Já o repolho roxo, o quilo, R$ 8,00 o preço mínimo e R$ 8,50 o preço máximo. A cebolinha, o molho, R$ 5,00 o preço mínimo e R$ 5,00 também o preço máximo. O feijão verde com casca, o quilo, R$ 4,00 o preço mínimo e R$ 4,50 o preço máximo. O milho verde, 50 espigas, R$ 30,00 o preço mínimo e R$ 35,00 o preço máximo. Tá então o levantamento de preço realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preços no atacado que estão sendo praticados no Ceasa, em Maceió. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo o momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.